Hello my friends, how are you doing? Vamos falar um pouquinho hoje sobre então o padrão de casas americanas. Quando a gente fala sobre padrão de casas americanas, a gente está falando das casas comuns, né? Digamos que a maioria das casas são assim, certo? Então dá uma olhada então nessa imagem que eu estou compartilhando com vocês de uma casa lá nos Estados Unidos. Essa é uma casa padrão, geralmente elas seguem esse perfil, algumas são maiores, outras menores. Começando então pelos detalhes. Veja como as casas são abertas, não tem muros, não tem grades, todas elas são abertas, e não tem divisória entre as casas. Geralmente tem uma grama bem cuidada, isso é um padrão deles, né, de querer ter sempre a casa bem cuidada, bem bonita, né, e a grama bem cortada. Uma das outras coisas, ou uma das coisas que é muito comum, são os ar-condicionados nas casas americanas. Quase todas as casas têm ar-condicionado. Suas casas, como vocês podem ver nessa imagem. Entrando então na casa, vamos começar pela living room. A living room americana, que seria, né, a nossa sala de estar, faz parte de um costume dos americanos de ter uma living room espaçosa, para ficar por ali fazendo nada ou recebendo visitas. Partimos então para a kitchen, onde vocês vão ver uma cozinha muito grande, espaçosa, com uma mesa no centro para cortar vegetais, preparar comida, assim como umas banquetas que fazem parte de uma tradicional casa americana. As pessoas podem podem, né, e algumas almoçam, fazem as refeições ali. Mas eu vou falar daqui a pouquinho onde é o mais comum. Vejam que as cozinhas são bem espaçosas, bem grandes, bem diferente do padrão brasileiro. Partimos então, como eu tinha prometido, para as dining rooms, que são as salas de jantar. Bom, essas salas também são muito comuns nas casas americanas, que no Brasil também não são tão incomuns, né? Eles realizam as refeições nesse lugar. Uma das curiosidades que eu separo na dining room, assim como todas as casas, são as persianas, onde as janelas têm um padrão bem diferente das nossas aqui no Brasil, tentando ocupar o máximo de luz. Partimos então para os bathrooms, os banheiros. Os banheiros americanos são muito bonitos também, geralmente são espaçosos, e a curiosidade que eu destaco aqui são as banheiras. Notem que nessa imagem temos o chuveiro normal, uma ducha e uma banheira. É muito comum na casa dos americanos termos banheiras. Geralmente tomam banho nas duchas e algumas vezes na banheira, mas ela está sempre ali e ela faz parte da casa do americano. Dos bathrooms vamos direto para os bedrooms. Os quartos. Nesse vídeo eu vou separar algumas curiosidades simples, né? Um vídeo rápido, curto, básico dos quartos americanos, quartos de casal, quartos de solteiro para os filhos e também temos um nursery room, que é um quarto de bebê ou de criança, que no Brasil também não é muito incomum. Vejam como os quartos são bem padronizados nas paredes, geralmente tem uma arquitetura e um desenho próprio. Saímos então dos bedrooms e dos nursery rooms e vamos para um closet. Vocês notaram então nesses bedrooms que não temos guarda-roupas ou wardrobes, como são chamados? Nos Estados Unidos as pessoas têm, nas casas americanas, um closet, ou seja, uma peça da casa, acredite se quiser, onde as roupas são colocadas, dobradas ou nos cabides. É muito comum fazer isso. Daqui a pouco eu vou falar sobre os laundry rooms e já explico o processo. Então, o que acontece? As roupas são lavadas, eu vou colocar uma imagem agora de um laundry room, que é uma lavanderia. Geralmente tem uma máquina para lavar e uma máquina para secar. E depois disso, as roupas são estendidas dentro, elas já saem secas, né, dessas máquinas e são colocadas nos closets. Os closets, como vocês podem ver, são espaçosos. Algumas roupas dobradas, algumas roupas no cabide, como eu falei anteriormente, mas eles têm então uma peça da casa para guardar roupas, certo? Aliás, voltando para a kitchen, eles também têm
uma peça da casa para guardar comida. Saímos então dos bedrooms e vamos para o home office. Um escritóriozinho dentro de casa, né? Também é muito comum. Mudando um pouco de direção, já vamos saindo no plano da casa. E eu quero falar sobre 3 partes que são muito bem aproveitadas nas casas americanas, que aqui no Brasil não são tão bem aproveitadas assim. Que são a garage, que é a garagem, geralmente para 2 carros. Eu nunca vi uma imagem, né, de uma casa americana para um carro. E dentro nessa garagem, geralmente fica o laundry room, que é a lavanderia. Também é costume ter um quarto ali para hóspedes na parte de baixo da casa, lembrando, né, que a casa tem um térreo e um primeiro piso em cima. Um quarto, uma lavanderia, e é muito espaçosa, muito comum que essa garagem seja desse modelo. Vocês podem ver nessa imagem, tem bastante coisa nessa garagem. E aí nós temos os basements, que são o sótão, o porão que a gente chama aqui no Brasil. Os basements também são muito bem ocupados, às vezes tem salas, às vezes tem quarto, mas são muito bem usados nas casas americanas. E por fim encerro falando sobre os attics, que são os sótãos. Veja que lindo esse sótão. Tem um quartinho em cima. Eles geralmente fazem, né, ou um quarto de solteiro, pode ser de casal também, ou fazem ali um reservatório, mas do contrário do que a gente tem aqui no Brasil, são sótãos muito limpos, muito bonitos, são decorados, então eles tentam ocupar o máximo da sua casa. Gostou desse vídeo? Conseguiu aprender coisas novas sobre as casas americanas? Legal, então dá aquela curtida, dá uma olhada, visita a minha página Inglês com Alan, que eu vou estar sempre postando novidades e curiosidades sobre eles, ok?